Diga graças a Deus e aplaude o Senhor que Ele merece. Se você crê, o vento soprou. E se o vento soprou, as coisas voltaram para o lugar. Estava fora, né? Pois é. Mas voltou. Por quê? Porque o vento soprou. Amém, pessoal? Se assente, por favor. Salmos 133. Salmo 133 diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Coloque a mão sobre a Bíblia, oremos. Pai, eis aqui a tua palavra, fala conosco nesta noite, pois necessitamos ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém. Diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Vivam em união. Este é um Salmos de Davi, que traz para nós uma informação muito importante. A grande verdade é que nós já sabemos que a união é algo que provém do Senhor, ela vem da parte de Deus. Davi está dizendo que como é maravilhoso, como é bom que os irmãos vivam desta forma. É lógico que poderíamos, pelo sentido humano, quando se fala de irmãos, pode ser também o irmão biológico, aquele que pertence ao nosso sangue, aquele que faz parte da nossa família, porque bem é a verdade que quantas famílias já não têm mais a união. Quantos são os irmãos que brigam por patrimônios que os seus pais deixaram? Quantos são os irmãos que brigam por posses, que brigam por status, que brigam por posições? E esta é uma verdade. E o que o salmista está dizendo é que é tão bom que a gente viva assim, que esse tão bom é difícil até de ser mensurado. Mas espiritualmente falando, os irmãos que ele está se referindo são os irmãos da fé. São aqueles que pertencem a um grupo seleto. Qual grupo que é esse? O grupo de Jesus, ou seja, eu e você que estamos dentro de uma igreja e que muitas vezes não somos unidos como deveria ser. A Bíblia faz questão de mencionar. E se você entende desta forma, é da forma que o texto mostra para nós, que a união sempre foi a base do cristianismo. A união sempre foi a base da igreja. Entenda-se, quem não está unido não pode ser considerado como igreja de Jesus, porque este foi o alicerce. Esta é a base que Deus deixou. Inclusive, se você for lá no Antigo Testamento, nós estamos também no Antigo, que Salmos pertence, ainda à lei, mas em Gênesis, capítulo de número 11, olha o que diz aqui a palavra de Deus, no versículo de número 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem o quê? A fazer. A Bíblia fala que quando o povo tinha uma mesma língua, quando eles tinham tudo em comum, aquilo que eles intentavam a fazer, Deus era com eles e Deus dava a vitória. O irmão, preste atenção. No que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que assim como o texto lá de Salmos 133, vamos lá, vamos voltar lá. Salmos 133, versículo 1 diz assim: ó quão bom, tem cadeira aqui na frente, ó, tem aqui, ó. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as orlas da sua veste. A união para Deus, ela é tão agradável aos olhos do Senhor, como a unção que é colocada sobre o alto da cabeça do sacerdote para cuidar do templo e das coisas de Deus. Olha o comparativo que o salmista está fazendo para mostrar aos seus ouvintes como isso é importante. E eu estava analisando esse texto e me colocando como personagem no local da mensagem, para que fique mais fácil o entendimento. E eu estava trazendo à memória, lógico, o Espírito de Deus me fez trazer à memória como isso é real. Você quer ver um exemplo? Nós temos o nosso futebol. Toda quinta-feira nós reunimos os homens e vamos lá para poder brincar. Tem homens da nossa igreja que não tinham amizade com os outros homens, a qual eles estão tendo lá no futebol. Dentro da igreja eles não tinham. O que o futebol trouxe? Uma proximidade, uma comunhão, uma união entre os irmãos. E como tem sido agradável. É verdade que tem muitos que fazem raiva na gente lá. Não é, Marcelo? Não é, Fábio? Tem uns que faz raiva, mas tem um. Mas eu estou falando pelo lado positivo. Essa proximidade e essa união traz o quê? Traz bênção. Quantos homens que na igreja eram fechados, mas faltava comunicação entre eles, entre os irmãos, mas que lá no futebol, devido ao nosso futebol, eles estão se soltando, estão mais abertos para conversas, estão mais comunicativos. E o porquê? Por causa da união entre a gente. E isto é agradável diante de quem? Diante de Deus. O que eu estou me referindo, irmãos? Eu estou dizendo para você que a união pertence a Deus e a divisão pertence a Satanás. Você acha que Satanás quer fazer na igreja? Por que você acha que a divisão quer prevalecer? Por que você acha que a divisão quer reinar? Por que você acha que a divisão quer tomar conta? Por quê? Porque se a divisão entrar, o Espírito de Deus sai. E se o Espírito de Deus sair, o demônio, o diabo e Satanás toma conta. Inclusive, muitas igrejas, não é Deus que tem o controle do púlpito, nem do altar e nem do microfone. É o diabo. Sabe por quê? Já nós vamos ver isso aí. Igrejas que estão divididas, igrejas que estão fora do plano de Deus, porque a união, segundo os Salmos, é tão importante como o azeite que é colocado na cabeça, é com bom e com suave que os irmãos vivam dessa forma. Ou seja, é o plano de Deus, unir. Por isso que Deus abominou o divórcio, porque divórcio é separação, separação é dividir. Com maldição sois amaldiçoados, é o que diz a palavra de Deus. Quando a gente entende isso e deixa Deus moldar e trabalhar o nosso coração, as coisas começarão a mudar. A unidade do povo de Deus e do corpo de Jesus faz com que a sua adoração, com que a nossa adoração seja aceita por Deus. Tem muita adoração que é feita para Deus, só que Deus não recebe. Sabe por quê? Porque não passa dessa igreja, desse teto. Sabe por quê? Porque as pessoas estão divididas dentro de uma igreja. Elas vêm à igreja com o intuito de adorar, com o intuito de louvar, e até fazem, só que Deus não recebe. Por quê? Porque há divisão. A divisão na mente, a divisão no coração, a divisão entre a igreja, a divisão entre os irmãos. Cuidado. Satanás, ele é tão esperto. Esperto é o mesmo que astuto, e ele tem usado de forma sorrateira para dividir o corpo de Cristo. Por quê? Presta atenção. O crânio precisa do olho, o olho precisa do crânio, o braço precisa da perna, a perna precisa do braço. Uns precisam do outros. E se dividir? Como que vai ficar? Vai ficar uma igreja defeituosa, com problema, com falha. É como Paulo disse, o ministério de muitos, ou às vezes a própria pessoa está sem
censurada. Sabe o que é censura? Com defeito. Será que não é o nosso caso? Será que acaso nós não estamos divididos? Ou provocando uma divisão? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo isso acontecer direto. E as pessoas não se atentam, irmãos. Não se atentam. Às vezes a sua casa está dividida. Às vezes eu vejo o marido que vem num culto das 9, a mulher que vem no culto das 18. Ou vice-versa. Por que não vem junto? Porque está dividido. Por que não anda junto? Porque está dividido. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Não é o que diz Amós 3,3? É. Por que não anda? Porque está dividido. Ah, mas não, é porque hoje eu fui cedo, porque tinha outra coisa para fazer, mas eu vou à noite, eu vou sozinho. Pois é, você casou para andar sozinho? Às vezes falta sabedoria para as irmãs, às vezes falta sabedoria para os irmãos, como eu vi hoje, irmãs que vieram cedo sem o marido, e o marido também não veio agora à noite. Sabe por quê? Porque com certeza falou assim: ah, já que você foi de manhã, à noite agora eu não vou não, outro dia eu vou, e aí não veio, perdeu. Por quê? Porque está dividido. O problema é que a gente não se atenta para isso. Como é real a palavra de Deus, como Deus fala com a igreja, mas a gente está assim, ó. Como hoje um casal sempre vem às 18, veio de manhã, e os filhos deixaram dormindo, mas à noite os filhos sempre vêm, mas os filhos de manhã não vieram. Por quê? Porque ficaram dormindo. Por quê? Porque está dividido. A divisão entra e a gente nem percebe, e os filhos ficaram sem ouvir o quê? A palavra. E a igreja dividindo. Mas achamos que somos espirituais demais, achamos que somos de Deus demais, e não damos mais ouvido para a palavra. Irmãos, como que Deus fala com a gente, e a gente não atenta para o que Deus está falando? Como é real a palavra de Deus? Deus já sabia e deu a palavra, mas o povo está assim, tapado. A divisão começa em nós às vezes é quem provocamos a divisão. E com isso, o inimigo vai entrando, vai disseminando os seus ardis, vai fracionando cada vez mais a família, cada vez mais a pessoa, e ela não se atenta para isso. Em Zacarias, no capítulo de número 11, a Bíblia diz algo, irmãos, interessantíssimo para nós. 11:4, diz assim, ó, vou ler desde o 11:1, diz assim, ó: abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Olhe para mim, por favor. Isso aqui foi uma profecia que foi lançada muitos anos antes de Cristo. Quem aqui acompanha as notícias na televisão? Quem aqui tem o costume de assistir jornal? O que está acontecendo com o Líbano? Está pegando fogo, a tempestade está destruindo, já matou não sei quantas mil pessoas. É uma profecia que foi dada para eles. Está se cumprindo ou não? Você acha que não vai se cumprir com a gente? Mas como que nós estamos? Divididos. Distantes, porque o dividido é o que fica distante, é o que não procura se unir. Tem pessoas que não procuram se unir com ninguém. Tem pessoas que têm problema, dona Eliane, com comunicação. Elas chegam na igreja quieta e vai embora muda. Elas têm dificuldade de se unir, elas têm dificuldade de conversar. Ah, pastor, mas eu sou assim. Não, você não é assim. O diabo está agindo através da sua vida e está colocando divisão em você. Por que você não reconhece e não muda? Por que nós não queremos se unir? Por que nós não queremos se ajuntar? Porque segundo o texto, quem não se ajunta se espalha. E quem se espalha, procura os seus próprios interesses. E como Judas, procurando o próprio interesse, o nosso caminho é morte. Eu me referia às pessoas e dizia para elas, no culto das 7 e também no culto das 9, eu falava com as pessoas, porque tem gente que não se une nunca, porque já está dividido há muito tempo. Você faz um encontro de homens, não se une. Você faz o encontro das mulheres,
não se une. Você faz uma reunião para os jovens, não se une. Mês que vem, se Deus der condição, nós vamos fazer das crianças, não se une. Então você quer o quê? Você já parou para pensar? Não, pastor, sabe o que é? É porque eu já decepcionei com a igreja. Eu já me frustrei com a igreja. E eu, pastor, procuro não me envolver. É por isso? Engraçado. Se eu fosse parar por causa das decepções e frustrações que eu já enfrentei, eu nem estaria aqui. É uma opção, se unir ou dividir. A escolha é sua, irmãos. Aí sabe o que o dividido faz? O dividido fala assim, é porque o pastor, ele tem o seu grupinho. Eu tenho mesmo, o meu grupinho é da união, o seu é da divisão, por isso que eu não se uno com você. O problema é que as pessoas ficam procurando defeito, falha, onde não existe. A profecia contra o Líbano está se cumprindo. No versículo 2 diz assim, gemei, falhas, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. 4. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas do quê? Da matança. As ovelhas, presta atenção, olha para mim, por favor. As ovelhas da matança, ou seja, as ovelhas que estão prestes a morrer. E por quê? Porque estavam separadas, estavam divididas, estavam distantes. Você pode pegar, por exemplo, um animal que distanciou ou se perdeu do bando, com certeza será abatido. Por quê? Porque longe do bando, ela vira uma presa na mão do predador. O predador é Satanás, espiritualmente falando. Quem não se une, irmãos, dificilmente vai ficar para contar história. Não sobrará remanescentes daqueles que se dividem, só daqueles que se unem, e eu estou falando de uma união com Deus, de se tornar o mesmo espírito com o Senhor, de se aproximar de Deus e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam, acreditar nisso, mas se separar do mundo, se unir com a palavra, se unir com Jesus, estar firme no Evangelho. Não seja dividido. Tem pessoas que é dividido entre o mundo e a igreja, até vem na igreja, só que na primeira oportunidade elas vão para o baile. Até vem na igreja, mas na primeira oportunidade, meu irmão, o lambadão come solto, o rasqueado então. Pois é, você está dividido, e dividido, o seu caminho é para ser morto, é matança. Por isso que o texto, no versículo 5, diz assim, cujo possuidores as matam, e não se tem por culpados. Eles não sentem culpa não. O diabo, você acha que o diabo vai sentir culpado de ceifar a sua vida? Lógico que não, irmãos, ele quer ceifar, levar a tua alma para o inferno. Ele quer tirar o bem maior que Deus te deu, que é a vida eterna, que é a salvação. E cujo vendedores dizem, louvado seja o Senhor. Eles louvam o nome de quem? Está de brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor, porque ei, enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. O texto geral, o contexto geral da história, aqui fala sobre o castigo dos impenitentes. Quem são os impenitentes? É aqueles que não se redimem das suas atitudes, são aqueles que não se quebrantam nunca, são aqueles que não voltam atrás de seus erros, são aqueles que não pedem perdão. Eles estão no caminho errado, só que eles não pedem perdão. Ô irmãozinho, deixa eu te falar, se o seu caminho é o caminho da divisão, se você não pedir perdão, não reconhecer que você está errado, o seu caminho será o caminho da morte, será o caminho da destruição.
Haverá um castigo para os impenitentes, para aqueles que não pedem perdão e que não consertam os seus erros. Será que nós queremos pagar esse preço? Será que você já não provocou divisão algum dia? Ou será que ainda você não está dividido? E por isso que as coisas não fluem para você? Por isso que as coisas não acontecem? Por isso que a bênção de Deus não chega? O dividido, já vou falar isso com você, mas eu vou ler um pouquinho mais. Diz assim, 6: certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua. Eles não arrependem nunca. Como que Deus pode dar livramento se não há arrependimento? Irmão, essa palavra falou com muita gente hoje de manhã. Pessoas que no passado provocaram divisões. Onde? Dentro da igreja. Aí as pessoas acham ruim quando eu falo. Irmão, você não tem que achar ruim. Você só tem que consertar, poxa. Você só tem que procurar mudar de vida. Pedir perdão para Deus e consertar a cagada que você fez. É lógico que nem todos fizeram, mas os que fizeram precisam se redimir e voltar atrás. Por quê? Porque senão Deus vai deixar com que estes sejam o quê? Sejam destruídos. A grande verdade é que muitas pessoas usadas por Satanás querem rachar a igreja, dividir a igreja, como se fosse aqui, como nós estamos, divididos fisicamente, direita e esquerda. Há uma grande brecha no meio. Fisicamente, estamos assim, que não tem problema fisicamente estar. O problema é estarmos assim de forma espiritual. Divididos por um pensamento, divididos por um desejo, divididos por uma prática, que às vezes nós estamos tendo. O texto aqui fala sobre aquele bom pastor que veio cuidar dos seus, mas a cidade, como era impenitente, o povo não ouvia aquilo que o bom pastor trouxe a eles como a sua palavra do povo, e com consequência, eles seriam entregues na mão de 3 pastores. Na frente você vai ver que Deus faz menção de 3 pastores. Quem eram esses? A Bíblia não refere-se a eles com nome, só fala o que era o total de 3, e que eles eram maus. Por não ouvir o bom, Deus falou: então eu vou entregar vocês ao seu próprio companheiro e ao seu rei, e eu deixarei vocês ser destruídos. Sabe por quê? Porque não ouviram a minha voz. Deixa eu te falar uma coisa, como diz Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, estou falando isso para a sua vida, para que você não seja destruído. Entenda, a cada um Deus dá o pastor segundo o coração. O que é isso? Segundo o que a pessoa ou que a igreja merece. Ah, mas eu tive um pastor perverso. Você merecia. Segundo a Bíblia, você merecia. Ah, mas o cara era do Satanás. Você merecia. Porque seja sempre todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra dele é a verdade. Deus não erra. Deus nunca falhou. O problema é que às vezes nós precisávamos ser tratados, ser corrigidos, e muitas vezes nós não aceitamos o tratamento de Deus. Ah, pastor, Deus não faz isso. Não, não faz? Eu acho que você não está lendo a Bíblia. Não? Então vamos lá.
Quem Deus usou para dar livramento aos sírios das mãos de Israel? Quem Deus usou? Naamã. Naamã era de Deus? Não. Servia a Deus? Não. Mas Deus usou Naamã para derrotar Israel. Era um homem perverso. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Aceite você ou não. Então Deus faz. Deus usou Nabucodonosor para prender, para aprisionar o povo de Israel. Deus usou Potifar para poder colocar José lá na prisão. Deus usa quem Ele quer. Deus falou: vou entregar vocês na mão desses 3 reis, eles são maus, eles são perversos. Sabe por quê? Porque vocês não quisem ouvir o bom. O bom eu enviei, só que o problema do povo é que nunca está bom para eles. Sempre tem algo que desagrada, sempre tem algo que eles não concordam, e isso é um perigo. O que esse povo estava causando era uma divisão. Olha só, eles não ouviram o bom pastor e, com certeza, saíram disseminando o mal. O que é isso? Eu não concordo com aquilo que ele falou. E você? O que você acha daquilo que o pastor falou? Eu acho que hoje ele pegou pesado, né? Pois é, esse é o papel, ou essa é a atitude daquele que já está dividido, mas dentro da igreja. Eles causam a divisão. Bom, dividir é partir em diversas partes. O propósito de Deus sempre foi unir, nunca dividir. Toda pessoa que está descontente, toda pessoa que discorda acerca de um assunto, o diabo vai usar ela para dividir a igreja. Ô irmãozinho, presta atenção no que eu vou te falar. Você não está contente? Ora a Deus. Sabe por quê? Porque eu creio que foi Deus que me trouxe para cá. E se você não está contente com algo que eu faço, não divida a igreja não. Ora a Deus e me coloque nas mãos do Senhor, porque aquele que me colocou tem capacidade também para me tirar. Agora, não seja do capeta para sair falando borracha ou pelos cotovelos o que você não sabe. Provocando discórdia, provocando divisão entre o corpo de Deus, entre a igreja de Jesus. Meu Deus, não dá para acreditar que dentro da igreja tem coisas assim. Não dá para acreditar que dentro da igreja existem situações como essa. Deixa eu te falar uma coisa. Onde foi o princípio da divisão? No céu. Por quem? Por Satanás, por Lúcifer. Então, a divisão é demoníaca, é diabólica. Não provém do Senhor. Olha que algo interessante. Deus disse assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você acha que vamos prevalecer agindo desta forma? Como? Na divisão. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus vai nos abençoar desse jeito? Seria eu inocente de pensar tal coisa. Por quê? Porque eu sei que não haverá bênção. Como Salmos 133 falou. Ele disse no versículo, lá no finalzinho do versículo 3, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali aonde? Na união o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Olhe para uma família unida e veja como ela é feliz. Agora olhe para uma família
que não tem união, que é dividida, e veja, a tristeza, a frustração, a decepção, a aflição, a angústia em que eles vivem. Assim, é a igreja de Cristo. Porque se você não sabe, a igreja de Jesus é uma família. Em Gênesis 11, te mostrei que quando o povo tinha uma mesma língua, todos os seus intentos eram bem-sucedidos. Em Atos capítulo 4, Atos 4, 30, quer ver? Deixa eu pegar aqui para você. Atos, no capítulo de número 4, deixa eu ver aqui aonde está, e eu já te mostro isso aqui, ó. Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, eram um só. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam era sua própria, mas de todas as coisas lhes eram em comum, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante o quê? 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam propriedades ou herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, a igreja era uma e tudo que eles tinham era dividido entre todos e ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Por quê? Porque ali havia união. E nós? Como que nós estamos? Será que nós não estamos importando só para o nosso próprio umbigo? Será que se alguém precisar da nossa ajuda, do nosso estender de mãos, nós vamos ajudar? Nós estamos prontos para poder ajudar os necessitados? Porque Jesus disse: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me deste de vestir. Quem? Ele está falando da sua igreja. Por que não ajudaram? Porque estava dividido. Tem pessoas do nosso meio que precisam, que necessitam da nossa ajuda, mas nós não se importamos mais. Sabe por quê? Porque se nós temos a comida na mesa, para nós é o suficiente. Nós não se importamos se a pessoa não vem na igreja porque ela está passando por um problema, ou se porque ela está num leito de hospital. Nós não se importamos mais, sabe por quê? Porque a gente está bem. É por isso que Paulo falou: quem está de pé, cuide-se para que não caia, porque um dia pode ser você. Você vai voltar quarta? Um dia pode ser você, orgulhoso, que só se importa com você, que não ajuda. A grande verdade é essa: a igreja de Jesus é baseada como alicerce, como estrutura, a união. Mas a igreja de hoje, cada um por si e Deus por todos. E queremos ir para o céu, só se for. Deixa para lá, deixa quieto. Ouvimos as palavras, estamos no culto, mas não colocamos em prática. Tem pessoas da nossa igreja que às vezes passam necessidade, e a gente não somos sensíveis para poder se comover com o sofrimento alheio e ajudar. Às vezes, eu digo, ajuda até mesmo com oração. Pastor, mas o que eu tenho é pouco. Reparte o pouco que você tem, você come um pouco e dá um pouco para o outro, mas não deixa ele passar fome. Só tem um pacote de arroz, pastor, bater na porta da minha casa, então racha ele no meio, dá metade para o seu irmão e fica a metade. É disso que eu estou falando. Cadê o companheirismo? Cadê a cumplicidade? Cadê o amor? Cadê a igreja? Onde ela está? Fazendo o quê? Eu acho que a gente não está fazendo nada, irmão. Essa é a grande verdade. Esse povo aqui de Zacarias, que ele está se referindo, ele está falando sobre os dispersos, que até ouviam,
só não colocava em prática. E eles seriam mortos por aqueles 3 pastores maus e perversos que existiam. Tanto é que se você ler o versículo 7, isso aqui eu acho que você nunca viu, ó o 7. Deus falando: e eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. Quais são elas? Muda a tradução, por favor. Tomei para mim 2 varas, e uma dessas eu chamei do quê? Graça. O próprio Deus se referindo à nova aliança, porque a antiga aliança, que era a aliança da lei, trazia condenação e morte, se houvesse pecado. Por isso que Jesus foi morto, para remir o pecado de toda a humanidade. Então agora ele tem a vara da graça, da aliança, do favor não merecido. Diga graças a Deus. É isso que ele veio trazer para a igreja, a graça. Diga amém. Uma das varas que ele está na mão se chama graça, que está sobre nós todos os dias. E a segunda deveria ser o quê? A união. E que às vezes nós estamos sem ela. Temos a graça, porque não depende de nós. Isso é um favor imerecido. Não merecíamos, mas Jesus conquistou para nós. Agora a união depende só da gente, e por isso que nós estamos com essa demanda e com essa falta. Você pode ver o que Paulo disse, que no final dos tempos haveriam comichão nos ouvidos, que é coceira, e amantes de si mesmo. A igreja se tornaria, o povo de Deus se tornariam amantes do quê? De si mesmo. De si mesmo. Eles se tornariam amantes de si mesmos. Por quê? Porque já não há mais amor, porque já não há mais união. Inclusive, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, abra lá, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, o versículo é o de número 10, que diz assim, ó: rogo-vos, porém, irmãos, novamente, a fala de Paulo sendo direcionada à igreja de Jesus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Ou seja, a igreja de Cristo precisa falar a mesma língua. E qual é a mesma língua? A linguagem da fé. É essa que precisa estar dentro do nosso coração e nos nossos lábios. A crença em Jesus é a mesma língua. E que não haja entre vós o quê? O quê? Antes sejais o quê? Como é que Deus deseja que a igreja dele seja? Como? Unidos. A Bíblia diz que aquele que se une com Deus torna-se com Deus um mesmo espírito. É isso que Deus quer ver. Um corpo só, uma língua só. É o plano de Deus para a igreja dele. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre, meu Deus. Paulo está falando assim, ó, o meu desejo e o que eu quero da minha igreja é união, mas foi-me comunicado, chegou aos meus ouvidos, que a igreja está só em briga,
É irmão que não fala com irmão. Onde? Dentro da igreja. Aqui? Não, aqui não. Outra igreja muito distante, aqui não. Aqui não tem isso. Aqui o povo é de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. É isso aí. Mas nessa igreja aqui tinha pessoas que não conversam com as outras. E Paulo falou assim: eu não acredito que isso está acontecendo na igreja de Jesus. Eu não acredito. Quero dizer, 12, com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Por que eles contendiam? Por causa de pastores que já haviam passado por aquele lugar. E eles diziam: não, o meu pastor é Paulo, o meu pastor é Pedro, o meu pastor é João, o meu é Joaquim, o meu... Sabe quem eram os pastores desse povo? Sabe quem era o pastor deles? Sabe não? Não sabe? Querem saber? Sim? O diabo. O único pastor é Jesus. E eles estavam brigando por causa disso. Vamos trazer para a nossa realidade? Não, o meu pastor é Laís. Não, o meu pastor é Irene. O meu pastor é o Éder. Quem é o seu pastor, irmão? Eu? Você está perdido. Porque se eu cair, você vai cair junto. O seu pastor é Jesus. Porque quando você está aqui por causa de Jesus, pode vir o que for, aconteça o que acontecer, você vai permanecer. Ah, mas ele era mau. Era. Queria tratar a igreja, Deus queria tratar. Entenda isso. Você não está aqui por causa do homem. Você não está aqui por causa de mim, irmãos. Eu já falei isso para vocês, desde quando eu cheguei aqui. Pastores vêm e vão. E vocês? Vocês devem permanecer. Vocês devem ficar. Vocês devem estar aqui. Por quê? Porque vocês estão aqui porque sabem que o pastor de vocês é Jesus. Aí no 13, diz assim, ó: está Cristo dividido? O povo se divide, e Cristo? Cristo não. Por isso que não há bênção. Por isso que não há vida. Por isso que muitas vezes nem Jesus está no nosso culto. Forte, né? Pois é. Será que Jesus entraria para assistir o culto que nós estamos fazendo hoje e receberia o nosso louvor se ele passasse aqui na frente? Porque se Jesus não estiver aqui, não tem um porquê de eu estar. Estou sem foco, estou sem rumo, eu estou sem direção. Paulo diz: espera aí, gente, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Foi Paulo que batizou vocês? Não, vocês foram batizados no nome de... Então é Jesus que deve ser o seu pastor. Os homens vão falhar, as pessoas vão decepcionar, mas Jesus não, irmãos. Diga graças a Deus. Jesus não. Inclusive, Paulo disse, no capítulo 3 ainda, de Coríntios, no versículo 1, ele diz assim, ó: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Então, peraí, vamos entender isso aqui. A grande verdade é que nós temos afinidade sim com pastores. Tem pastores que você tem mais afinidade do que com outros. Mas isso não te dá o direito de dividir. E nem de fazer do homem o seu Senhor. Você pode sim gostar de mim como seu pastor, como também pode não gostar. O desejo é seu, faz bem o que você quiser. Eu estou aqui para te falar a verdade, e na tua lata ainda. Agora entenda, irmãos, se nós estamos agindo assim como se há em nós inveja, contenda, dissensões,
divisões, falácias, diz que me diz que, discórdia ou descontentamento, Paulo está falando, vocês são carnal, tem nada de espiritual em vocês. O problema é que nós achamos, muitas vezes, tem pessoas que se acham vice-deus. Quando, na verdade, o que está dentro dela é uma tremenda divisão, algo demoníaco e diabólico. Quem não se ajunta vai acabar se espalhando, mais cedo ou mais tarde. Sabe por quê? Porque o que divide, ele sempre dá sinais. Olha para a história de Judas e depois olha para a história de Pedro. Como eles se comportaram e depois olha o que eles fizeram. Pare e pense. Às vezes, só a gente que não percebeu ainda, mas talvez é o caminho que muitos estavam trilhando, e Jesus quer tirar de você desse caminho, quer libertar você dessa situação, quer tirar você desse destino, a qual o destino era a morte. Se você for ver, por exemplo, o versículo 4 de novo, diz assim, porque dizendo um, eu sou de Paulo, sou de Apolo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eles só são o que são porque Deus deu a eles o dom e a capacidade. Se Deus tirar, acabou. Só que muitas vezes a gente cai na idolatria do ser humano. Idolatramos pessoas, esquecemos de dar glória para Deus. Paulo está falando, gente, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem sou eu? Se não fosse Deus que tivesse me dado a capacidade de falar, a capacidade de instruir, o único digno de ser adorado, de ser glorificado é o Senhor. Ele é o bom pastor, Jesus. Foi Ele que morreu por nós. Aí, no 6 diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? Preste atenção no que eu vou te falar. Falei hoje 7, falei 9. Às vezes as pessoas ficam bem assim, não gostam quando eu falo, mas só é a verdade. Primeiro, ovelha não bebe água barrenta, suja e nem água agitada. Ovelha só bebe água limpa e água tranquila, onde não tem agitação, barulho ou bagunça. Você acha que Deus, como dono dessa obra, iria trazer ovelhas e dar o crescimento para essa igreja, dona Devaí? Com tanta sujeira que tinha aqui dentro, com tanta bagunça que tinha aqui dentro e com tanta divisão que essa igreja se encontrava quando eu cheguei? Você acha que Deus ia trazer? Você acha que Deus é louco? Por isso que a igreja estava do jeito que estava. Está entendendo, dona Adelita? Por isso que o povo não tinha vontade de vir. Por isso que Deus não colocava o desejo no coração. Porque a Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Mas quando ficaram sabendo que as coisas estavam mudando, as pessoas foram voltando? Foram ou não foram? Porque elas vieram e comprovaram que estava diferente. Sentiram paz sem ficar aqui. Presta atenção. Como que Deus iria dar o crescimento? Agora deixa eu te falar algo. Divisão é um espírito diabólico e demoníaco, correto? E esse espírito, ele ainda não saiu daqui. Ele ainda atua aqui. Só que bem menos, com a força bem diminuída, mas ele ainda está aqui. E como é que ele age?
através daqueles que têm dado brecha. Cuidado, porque pode ser você. A Bíblia diz que Satanás não desiste, irmãos. E ele vai, pede reforço, volta com mais 7 e fala: vou voltar para a minha casa. Qual é a casa? O nosso corpo, ele chama de casa dele. Para quê? Porque ele quer dividir, ele quer fazer a bagunça que estava aqui, ele quer trazer 7 vezes pior a situação quando nós encontramos. Agora, foi eu que fiz alguma coisa? Não, sou só um ministro de Deus, que Deus tem capacidade de me dar graça para fazer. Não sou ninguém, quem está fazendo é o Pai, quem está fazendo é o bom pastor. Não deixe o seu corpo ser usado por esse demônio, irmão. Começou com descontentamento, olha só. Uzias, por ser rei, achou que poderia fazer o que ele queria. Entra no templo para oferecer incensário a Deus, com o incenso em suas mãos. 80 homens de Deus foram para exortá-lo, mas ele não aceitou. Porque o dividido não ouve ninguém, ele só ouve o coração, e o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que após aquela palavra que ele ouviu, por não ouvi-la, por não praticá-la, ele ficou leproso do alto da cabeça à planta dos pés. E como leproso, ele teria que viver separado e longe de tudo e de todos. E ele ficou assim até o dia da sua morte. Porque geralmente quem divide acha que o caminho que ele escolheu é o caminho mais correto. Ele não ouve ninguém. Aquele orgulho que toma conta do coração, e ele morre naquele orgulho, mas ele não pede perdão, ele não reconcilia, ele não volta atrás. É triste, irmão. É triste quando você vai pregar para o orgulhoso. É triste quando você vai falar para a pessoa que está dividida. A pessoa não quer aceitar. A pessoa fica com raiva de você e ela acha que você está falando ainda mal dela. Lembra daquele caso? Daquela pessoa? Acha que a gente aqui está falando mal. Agora, coloque a vida pautada na palavra de Deus e veja o que está certo e o que está errado. É simples. Mas o dividido, ele não quer ouvir ninguém. Satanás, segundo a Bíblia, está escrito isso em Apocalipse, foi lançado dos céus aqui na terra. Ai da terra, ai do mar, porque Satanás foi lançado aqui e ele está em grande fúria. O que ele veio provocar aqui? O que ele não conseguiu provocar lá. Que Deus não aceita divisão. Então ele está na terra provocando ou tentando na vida daqueles que deixam. O que ele mais quer é dividir você de Deus. Foi por isso que Paulo escreveu em Hebreus 10, 25, não deixai as vossas congregações. O que é isso? Divisão, subtrair, tirar. Quantas pessoas o diabo consegue tirar da igreja? Para dividir elas. Às vezes a divisão vem num pensamento, e ele divide você do corpo de Cristo. Cuidado. Sabe aqueles pensamentos errados, aqueles desejos maldosos que Satanás intenta colocar em nós? Pois é, para quê? Para dividir. Preste atenção. Algumas pessoas aqui, Satanás conseguiu tirar com esse espírito. Sabe por que elas saíram? Sabe por quê? Vou te falar. Descontente com as mensagens que eu prego. Elas saíram. Só que elas vão voltar. Saíram chateadas, tristes, porque a palavra confrontou elas. E por não aceitar uma conversão, se converter e mudar, saíram. O que o diabo conseguiu fazer com elas? Levando elas para longe
daquilo que poderia mudar a vida delas. Eu não, a palavra que Deus tem me dado. Então, deixa eu te dar um alerta. Quando surgir, quando começar a brotar lá no fundinho do teu coração, ou da tua mente, um desejo contrário à minha pessoa, você já tem que falar assim: está repreendido Satanás na minha vida? Não. Porque é isso que ele vai querer fazer, se é que já não está fazendo. Como é engraçado as pessoas, quando elas começam a tomar esse rumo, elas vão se afastando, elas vão se distanciando, como o marido e a mulher. Quando começa a querer separar, o marido já não procura mais a mulher já não procura mais o marido, já começa a ter problema de comunicação entre o casal, eles quase já não se conversam. Você quer ver onde tem estado a divisão? O celular tem dividido muitos casais. Eles até conversam, mas por mensagem, dentro da própria casa. Um está na cozinha, o outro está no quarto, aí eles ficam trocando mensagem pelo WhatsApp. E o diabo só implantando a divisão. Daqui a pouco chega o divórcio, a separação, e a destruição também acontece. É só para você ver como ele tem agido. Você viu que a pessoa começou a distanciar, eu já fico assim, ó, eu já comento com a minha esposa: não vai dar bom. As pessoas começam a se alongarem e vão afastando. Tem um versículo na Bíblia que diz: ai daqueles que se alongam de ti. Como as pessoas têm se tornado tão frágeis e têm se distanciado do Senhor. Não é brincadeira. Procure estar perto, procure se aproximar de Deus e nunca permita você ficar dividido. Nunca permita isso acontecer, irmãos, porque se acontecer, o diabo já vai ter você nas mãos dele. Ele vai fazer de você um fantoche, um brinquedinho de pano, e vai colocar você aonde ele quiser, e o lugar que ele quer é o lugar da destruição. Vigie, igreja. Veio falar algo para você, você percebeu que é um comentário maldoso? Ô meu irmão, quero ouvir não. É muito simples você acabar com discussões na igreja. O problema é que as pessoas, elas querem ouvir fofoca. Sabe como você acaba com as contendas na igreja? O Thales, tem o Mateus, pai, cara chato, hein, velho? Falou algo, isso. Pastor, o Mateus falou. Mateus, vem cá, vamos lá no pastor. Fala, pastor, na frente do Mateus, o senhor falou para mim. Pronto. Ah, Rodrigo, falaram mal de você. Quem falou? Foi fulano. O senhor fala na frente? Ah, não, Rodrigo, deixa quieto, larga a mão desse negócio. Não, então não é verdade. O problema é que a gente gosta. Aí vem alguém e fala uma coisa, e às vezes nós não, ao invés de tirar a prova, levando a pessoa lá na frente da outra. O senhor falou? Não, eu não falei. Não, eu falei isso. Você acaba com a fofoca. Você acaba com a contenda, você acaba com o diz que me diz, você acaba com o agir de Satanás. O problema é que às vezes a gente gosta de ouvir essas coisas. A divisão por aí começa a entrar, reinar, e começa a separar o que Deus sempre quis que ficasse unido. O que? A sua igreja. Que a igreja de Jesus possa haver nela a união, a compaixão e se compadecer uns com os outros. Porque segundo o que Deus diz, o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus está falando do quê? Deus está falando de uma união com esse que está do seu lado e que às vezes nós não temos. Ah, mas eu tenho mais afinidade com A.
Não, você tem que ter afinidade com o A até o Z. Por quê? Porque todos são corpos e membros do corpo de Cristo. Não pode ter acepção. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.